mulher deve ser submissa? Boa noite e muito bem-vindos a Kingdom News. Aqui eu sou a Lu Arnold para te dar as últimas notícias do reino. Temos as manchetes mais recentes do mundo cristão e hoje a notícia da última hora desperta curiosidade. Todos os cristãos são chamados para se submeterem uns aos outros. Submissão significa respeitar a autoridade e os desejos dos outros, mas submissão nem sempre significa obediência. Para entender o que a Bíblia diz sobre a mulher ser submissa, primeiro é preciso entender o que é a verdadeira submissão. Na Bíblia, a submissão é uma regra para todo cristão. Todos devem se submeter à autoridade suprema de Deus. A autoridade de Deus está acima de qualquer outra autoridade e devemos sempre obedecer a Deus. Além da submissão a Deus, a Bíblia fala sobre a submissão entre todos. Submissão significa viver pensando no bem dos outros, largando o egoísmo. Em vez de cuidar somente em você, o crente deve se preocupar com seus irmãos. Submissão é estar pronto para abdicar de seus próprios desejos se isso for melhor para outra pessoa. Em relação às autoridades, ou seja, governantes, líderes da igreja e do país, submissão significa respeitar e honrar os líderes. As autoridades devem ser obedecidas e tratadas de maneira digna. No entanto, quando as ordens são erradas, a submissão se mostra em recusar respeitosamente. O crente deve procurar a paz com as autoridades, mas deve se submeter primeiro às ordens de Deus, recusando participar do pecado. Agora vamos aprender mais com a nossa repórter na rua. Lu, a Bíblia fala sobre a mulher ser submissa? A Bíblia ordena que a mulher seja submissa ao marido. Essa regra somente se aplica dentro do casamento. As mulheres não precisam se submeter a todos os homens, nem estão barradas de serem autoridades. Mas no casamento, o marido tem uma posição de liderança. Em relação aos filhos, os dois pais têm autoridade. Entre o casal, o marido tem a autoridade principal e a mulher deve respeitar essa autoridade. Isso é ser submissa. No entanto, a autoridade na Bíblia é radicalmente diferente da autoridade do mundo. Liderar também implica submissão, colocar seus próprios desejos e interesses em segundo lugar, procurando o bem e a alegria de todos debaixo da sua autoridade. Isso significa ouvir e dar muito valor à opinião das outras pessoas. O verdadeiro líder é servo, não ditador. A Bíblia diz que o marido deve amar sua esposa e se sacrificar pela sua esposa, ao ponto de estar pronto para dar a vida por ela. A mulher, por sua vez, deve tratar o marido com todo respeito. Atenção, o bom líder sabe delegar a autoridade a quem é competente. O marido que acha que deve tomar todas as decisões importantes sozinho, sem ajuda, não está fazendo o correto. Ok, Lu, e quando o marido é um mau líder? Então, quando o relacionamento sai fora do padrão da Bíblia, isso causa dificuldades na relação de submissão e liderança. Por exemplo, quando o marido é descrente, a esposa fica com toda a responsabilidade de ensinar os filhos sobre Jesus. Se a vontade do marido colidir com a vontade de Deus, por exemplo, não querer ensinar os filhos sobre Deus, a autoridade de Deus é sempre suprema. Na submissão existem prioridades. A obediência a Deus vem sempre em primeiro lugar. Desobedecer a Deus para obedecer ao marido é pecado. Por outro lado, desobedecer ao marido para obedecer a Deus não é pecado, desde que seja feito com respeito. E com isso, de volta ao estúdio.
Obrigada, Lu. Se um marido se recusa a ser responsável ou está em uma posição debilitada em que não consegue liderar, ele delega automaticamente a responsabilidade à esposa. Nessa situação, a mulher tem todo o direito de assumir a liderança até o marido estar pronto para liderar outra vez. Na ausência do capitão, o segundo em comando sempre assume a liderança. Quanto ao marido dominador ou abusivo, a esposa não é obrigada a viver debaixo de opressão. Também eu fiz um vídeo sobre a violência doméstica. Corra para assistir esse vídeo depois disso. Ela tem todo o direito de se defender e rejeitar as atitudes erradas do marido. Nessas situações, a esposa deveria receber todo o apoio, porque a culpa não é dela. O marido que abusa sua autoridade precisa mudar, senão ele vai destruir seu casamento. Até a próxima!